Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre análises urbanas do TCC de Arquitetura e Urbanismo, como que elas são, como que ela funciona e tudo mais. Vou colocar o celular no silencioso. Gente, vamos lá? Chegou o nosso grande momento. Então, depois dessa correção que a gente vai fazer sobre toda a parte anterior, que são as referências bibliográficas, tudo que a gente leu e estudou sobre o assunto. Agora sim a gente vai falar tudo que vocês queriam falar no começo. Sobre o local, sobre o terreno que vocês escolheram, né? E causa um pouco disso, porque a gente está em paralelo com uma outra disciplina, que é onde a gente prepara todos esses mapas, essa organização, tem aquelas tarefinhas da disciplina também de planejamento e como que isso vai se juntar no trabalho de TCC. É isso que a gente vai ver agora que eu estou abrindo aqui para vocês, tá? Então, separei nosso slide. Tá aqui grandão. Vamos lá para a nossa aula de TCC1, exatamente sobre essas análises urbanas. Tem gente que fala entorno, sítio, mas nada mais é do que falar sobre aonde vai ser o seu TCC. Todo projeto de arquitetura, ele visa um objeto, né? Ele visa acontecer alguma coisa. Como arquitetos, fazemos projetos, então a maioria das pessoas vai fazer um projeto arquitetônico, físico. Alguns têm pequenos detalhes de fazer um planejamento urbano, por exemplo, mas ainda é projeto e ainda tem um local de inserção ou um estudo de caso. Então, não importa qual tipo de TCC, ele vai ter um local e a gente vai falar sobre ele. Então, assim que a gente termina a parte escrita, a gente tem as duas análises, análise urbana e projetual. A maioria das pessoas gosta de deixar o projetual, né, antes e depois o urbano. Mas não tem uma ordem correta. Precisa ter análise projetual e análise urbana. Essa aula é só sobre as urbanas, independente se você queira colocar ali antes ou depois. Por quê? Às vezes, conforme o estudo do caso, né, da região, eu acho mais interessante deixar ela muito próxima do projeto, porque daí você já explica todo o terreno e já mostra o projeto logo em seguida, o seu trabalho. Então, a estrutura que eu particularmente gosto é a introdução, todos os seus capítulos teóricos, análise de projeto, para você já mostrar um partido, o que você está querendo, e eu gosto de deixar as urbanas e depois o seu projeto. Para mim, parece que faz mais sentido. Antes é só o estudo e depois eu já falo do meu terreno e já mostro o projeto nesse terreno. É a lógica que eu sigo. Tem gente que vai falar, nossa, não, minhas análises projetuais são tão importantes, que elas precisam ficar próximas do projeto. Beleza, se você quiser mudar essa ordem, não tem problema. Como que eu começo as análises? Bom, você vai situar o leitor, lembrando que esse leitor do seu trabalho, a gente sempre vai considerar ele leigo. O que é o leigo? Aquela pessoa que não entende sobre o assunto. Você pode pensar em algum parente seu que pode estar te ajudando, que você quer ver, mostrar que tem uma proximidade contigo, ou algum colega, amigo de outro curso ou do trabalho. Ou então, por exemplo, pensar numa pessoa qualquer que está andando aqui na frente do escritório, né? A tia que está passando ali, que ela não sabe nada de arquitetura, nunca contratou um arquiteto, nem nada da construção civil, né? E daí, se ela for conhecer esse seu trabalho, essa pessoa é a leiga, ou seja, não adianta você vir e jogar os mapas que você já fez e a foto do local e falar, olha, tá feito. Não. A gente vai construir uma ideia, uma lógica para essa pessoa, o leitor, entender. Como que a gente faz isso? Sempre no começo, no macro, e depois a gente vai definindo, mostrando os nuances até chegar no micro, que é o local do seu terreno, falando exatamente sobre ele. Passo a passo. Situar o leitor desse local, desse contexto. Qual cidade é? Abrange outras cidades ou é um local específico? Geralmente, por mais que você não trabalhe na arquitetura física, você vai trabalhar numa região, você não vai colocar um contexto que você não consegue estudar. Como a gente sempre fala, uma arquitetura aqui no sul do Brasil, né, praticamente, a gente tem um jeito, um terreno, clima é diferente
das regiões mais quentes dos nossos países. É diferente de outros países que a cultura muda, né? Um projeto aqui em Itapeva, na nossa cidade, ela é diferente de um projeto no Canadá. Então, sim, o terreno, o local e o contexto, ele importa. No que você está inserindo, como que é esse local, qual cidade, qual sua localidade. Isso você pode intercalando contextos e mapas e imagens, sempre do maior para o menor. Então tem aquele mapa que a gente fala do macro micro, que você vai mostrar, por exemplo, o seu continente, o seu estado de atuação e a sua cidade. Da cidade você já pode deixar uma marquinha ali da onde que é mais ou menos o terreno. Você pode fazer um segundo mapa ali mostrando toda aquela cidade e colocando as principais vias de acesso para aquele terreno, se isso for importante para o seu. Perceba como cada projeto tem seus nuances e esses mapas, eles não são só obrigatórios. Eles vão ser colocados aqui dentro desse mapa, desse contexto, mostrando, deixando claro essas informações. Então, todos os mapas, imagens que vocês fizeram, eles vêm para complementar essas informações textuais. Então, vem falar da sua cidade, qual que é a sua cidade, perímetro, metragem, tudo que você conseguir sobre essa cidade, sobre essa localidade. Ah, mas eu vi que a minha região é boa para plantar tomate. Opa, essa informação é relevante para o meu projeto? Se for um projeto, por exemplo, que tem essa relação com a agricultura, com a exportação, ou se aquela via do seu terreno passa ali por alguma coisa que está diretamente ligado a isso, sim, você pode comentar. A maioria dos outros projetos, talvez, não entre essa informação como tão importante. Ah, a gente importa muita cebola. Mesmo sentido. Eu sempre dou exemplo de comida, né? Vamos tentar dar um outro exemplo. Itapeva é conhecida como capital dos minérios. Beleza, para que essa informação é relevante? Era caminho dos tropeiros. Opa, se o meu terreno, o meu projeto tem alguns, né? Tá ali a origem, um edifício histórico que passou por esse caminho. Daí sim você pode adentrar um pouco nesse assunto. Mas conforme for a informação, não precisa entrar diretamente no seu trabalho. Vai procurar informações relevantes ao seu tema, informações relevantes à sua localidade, tanto histórica como presente. Você pode comentar se a sua malha urbana onde está inserida é super nova, teve algum investimento, teve alguma preocupação diferente, foi resultante de um vazio urbano, foi resultante de um espraiamento, ou ela já é no terreno consolidado, mais antigo. É isso que você vai trazer, isso primeiro em forma textual. E depois a gente vem trazendo essas outras informações, tá? IBGE, todas as informações sobre habitantes. No IBGE a gente tem até informações extras, como por exemplo, renda, né? E depende muito do seu projeto. Veja e pesquise todas essas informações. Eu sei que a maioria já fez isso, mas dá uma relembrada, vê se está faltando alguma coisa. Você pode mostrar isso para alguém da sua família, né? Como a gente está, acho que a maioria está fazendo de locais conhecidos, que é uma dica que eu sempre falo, faça TCC num lugar conhecido, porque daí você consegue ter essas informações melhores, né? Inclusive ligações com outras cidades. Então, cara, meu projeto ele tem um potencial tão bom que ele pode atingir as outras cidades. Será que as cidades que estão aqui ó, no perímetro, bem próximas, daí 15, 20 minutos de carro, né? Elas seriam influenciadas? As pessoas viriam para cá para usar esse meu edifício, esse meu equipamento? Vai beneficiar diretamente essas outras pessoas? Então você pode também trazer essas cidades vizinhas. Eu preciso fazer um outro mapa detalhando o trajeto entre as cidades, nanã. Se for necessário, se você achar que vale a pena no seu trabalho, sim. Por exemplo, um trabalho de planejamento que entra diretamente nessa área entre cidades, entre ligações urbanas. Mas se você está fazendo, por exemplo, um equipamento de um porte maior, que talvez atinja pessoas até a longo prazo que seja, você pode comentar no parágrafo, comentar sobre a sua cidade. Logo que você falar dos perímetros, você pode falar, né? Faz divisa com tais cidades, que provavelmente vão utilizar esse espaço. Então, você já pode comentar sobre isso também. Esse começo, ele é muito pontual, escrito, e você já pode trazer essas informações também com os mapas ajudando, né?
Daí a gente vai entrar do macro da cidade, a gente vai entrar na sua área. Na área da cidade tem o zoneamento. O que é esse zoneamento? Tem o macro zoneamento, tem o zoneamento ali do local. Lá no Código de Obras tem aquela tabelinha, eu sei que vocês lembram, que vai falar sobre uma série de informações, tá? Então, pode ser aplicado no terreno o seu projeto. Você pode trazer, inclusive, o print daquela tabelinha, recortar ele, inserir como uma imagem, como uma figura, como a gente viu na aula de normas, colocar ali, né, figura tal, tracinho. O que é essa imagem, né? Tabela de zoneamento referente ao terreno escolhido. Fonte, coloca ali também do jeito correto. Daí na parte de baixo você explica essa tabela. Toda vez que a gente colocar uma imagem, ou uma tabela, ou um gráfico, nós vamos explicar o que é isso. Então, colocou aquela tabela, coloca logo embaixo o que ela está falando. Lembrando que o seu leitor é quem? O leigo. Então, não adianta você colocar a tabela e falar, mas está na tabela, está claro que é permitido construir uso residencial nos R2. Beleza, mas escreve isso como se fosse resposta completa. Lembra na escola que a gente falava assim, a maçã dá em árvore. Por quê? Né? Afirme ou fale que não e por quê? Daí a gente falava sim. Opa, não, professora, quer resposta completa. Sim, pois vemos que a maçã é uma fruta que dá em árvore. Não é quase que fala a mesma coisa quando é resposta completa? Eu brinco com isso porque fica mais fácil da gente entender e memorizar que você precisa de muito claro. Então, a maioria dos projetos, acho que poucos são residenciais, né, nessa turma. Traz pra gente o que está acontecendo. É permitido? É permitido ou é permissivo? É tolerado? Esse plano diretor atual agora dá alguma interferência no seu terreno ou já aponta para alguma coisa? Por exemplo, tem áreas do plano diretor que são consideradas áreas especiais para futuras habitações. Então a gente já não considera que é um bom terreno para fazer TCC se não for habitação. Se for, você já aproveita, já está ali aquela indicação do plano diretor, você já pode contar que o seu terreno já tem esse preparo prévio para receber esse equipamento. Ah, mas o plano diretor não fala nada sobre isso e tal, mas como que é o seu terreno? É uma área também particular ou privada? Vai ter que fazer uma ligação aí entre público e privado? Como que isso funciona dentro do plano diretor vigente? Existe essas trocas? Qual que é o coeficiente, taxa e permeabilidade, que vai estar naquela tabelinha? Já traz isso em metragem quadrada, tá? Então, olha, o coeficiente de aproveitamento é 2, né? Conforme o terreno escolhido, que está na rua tal jeito, isso quer dizer quantos metros quadrados, né? Depende do seu projeto, faz essas contas aí, essas porcentagens. E traz aqui pra gente. Vocês podem trazer isso deixando isso bem esmiuçado mesmo. Ah, mas o meu terreno ele é privado. Só para voltar ali, porque eu tenho alguns alunos que estavam com dúvida, lembrei. Como que eu posso fazer isso? Vê no plano diretor, né? Existe essa junção de parceria público-privado. Dá uma pesquisada sobre isso, você pode colocar sim, tá? Você está comentando, fazendo um projeto, por exemplo, público em um terreno privado. Outra questão também é se passa do coeficiente. Olha, pode construir até, deixa eu dar um exemplo, até 2.000 metros quadrados, mas eu já vi que meu projeto está passando, está com uns 2,5, né? Ou seja, 500 metros a mais. Só estou dando um exemplo, tá? O que eu posso fazer vigente ao plano diretor? Opa, eu posso comprar um coeficiente construtivo? Então, a gente já entra nessa etapa aqui, resolvendo tudo em relação ao zoneamento, lembrando das nossas aulas de planejamento urbano, tá bom? Ok? E, finalmente, ligar o terreno e a cidade. Então, aqui sim começa toda aquela série de mapas. Antes você está passando informações gerais. Agora você começa a falar do seu terreno e inserir os mapas feitos anteriormente. Lembrando que nesse mapa você pode inserir ele como figura, tá? Ou então depois deixar em anexo, mas eu acho bem legal colocar junto. Todos eles você vai colocar a figura, o número da figura e falar o título desse mapa. Não precisa de novo repetir o título no mapa em si.
mas todos eles precisam ter legenda, norte e escala, nem que seja escala gráfica. Como a gente vai pôr no Word, a maioria tem um pouco de dificuldade nisso, né? Na prancha, beleza, você faz a escala, mas se você vai mudar e ficar mexendo, né? Deixar um mapa menor, outro maior, coloque escala gráfica, pelo menos. Norte é obrigatório para todo mundo, não preciso nem falar. E a parte de legenda. Opa, tem uma coisa nesse mapa, o que ele está apontando, o que ele está mostrando, né? Tirando o mapa de visadas ali que aponta onde está tirando a foto, tem uma setinha, por exemplo, ele eu acho que é o único que não precisa de uma legenda, o restante vai ter. Ah, eu fiz só uma linha de demarcação. Você vai colocar aquela linha e vai falar o que ela está demarcando. Por quê? Porque o seu leigo está fazendo isso da forma mais esmiuçada possível. E também para facilitar. Imagina o professor de fora que nunca viu seu trabalho vem corrigir. Opa, não conheço essa cidade. Vamos dar um exemplo? Apiaí ou Itararé. Itararé tem mais gente, né? Projeto lá em Itararé. Nunca fui para Itararé. Vou bater o olho e vou entender? Não. Uma pessoa externa que até pode ser capaz, mas vai estar lendo ali, olha, 50, 60 páginas por aluno. Vamos deixar isso o mais claro possível, tá? Vamos lá. Bom, você vai ter contado sobre toda a sua cidade, sobre o histórico que se refere a ela de forma bem didática, sobre essas informações da região, e agora a gente vai entrar de vez no terreno. Qual que é a localização dele? Né? Ele está em quais ruas? Você vai contar o nome da rua, né? Ele tem uma ligação principal, ele tem uma interferência direta, ele tem ligação com o centro, com uma avenida, com uma saída, ou ele está no meio de um bairro? Como isso funciona? E daí sim você vai trazendo todos esses mapas que você colocou. Um detalhe importante é que você não tem uma regra. Você não precisa colocar, por exemplo, o mapa viário primeiro e depois o outro mapa e depois. Não, não tem a ordem do mapa. Tem a ordem mais lógica. Se para o seu trabalho a ordem que os mapas foram feitos funcionou, você pode repetir essa ordem. Se você acha, olha, de acordo com o meu texto, eu acho que esse mapa fica melhor aqui e depois eu vou contar sobre o outro. Lembrando, você vai inserir esse mapa e logo abaixo dele você vai trazer texto. Você pode até fazer uma ligação, né? Falar sobre todas essas vias, taranã, e conforme veremos, né? Conforme a figura tal. E insere a figura logo abaixo também. Você pode escrever o texto antes ou depois. Importante, não coloque um mapa junto do outro sem esse parágrafo de ligação e explicação. A gente não quer ver uma série de mapas desconexos, a gente quer a explicação deles. Uma coisa muito importante, o pessoal fica surtando a partir de agora com o tempo do TCC. Ah, porque a banca eu só tenho 10 minutos para defender um ano inteiro que eu fiz e é tão difícil. Você tem todo o tempo do mundo para defender tudo sobre o seu terreno, sobre as suas qualidades, sobre a sua parte escrita, nessa parte aqui, olha, do caderno. Porque a apresentação final é rapidinho mesmo, né? As apresentações é rápida. Por quê? Porque a gente já leu, a gente já ficou 1 hora, 2 horas vendo o seu trabalho, a gente professor, né, que está lado ali na banca, professores convidados, professores externos, né, arquitetos externos que não necessariamente são professores. Então a gente já viu, você está defendendo. O que você tem tempo para fazer o melhor projeto é agora. Então se debruce e faça o melhor aqui nas análises urbanas. Aproveita que os mapas já estão a maioria prontos, né? Olha só, trouxe mais algumas coisas. Comentar pontos de interesse. Às vezes pode ser numa foto, né? Pode comentar distâncias, localidades. Por exemplo, no meu TCC tinha um mapa que não era obrigatório. Plano de vegetação no meu não era obrigatório, mas eu achei legal fazer, porque era do lado de um parque e o meu tinha espaço público, então o meu era legal fazer vegetação. E a minha região, ela só tinha grandes quarteirões. Para quem já teve aula comigo, ou para quem também leu o livro Praças, aquele azulzinho que emprestei para a sala inteira quase, ele fala muito sobre as distâncias percorridas com pedestre. Então, eu achei importante fazer um mapa circulando todos os quarteirões, medindo a média
das metragens que as pessoas andavam, porque a minha ideia do terreno é que as pessoas pudessem usar uma área mais permeável, ter um espaço público no meio que tivesse essa passagem. Então, olha, de acordo com a ideia do projeto, eu já sabia o que fazer aqui no urbano. Então, eu posso acrescentar mapas, posso acrescentar fotos, eu posso acrescentar tudo que eu quiser, que eu defenda o meu trabalho, a minha ideia, a minha tese. Ok? Outro exemplo, olha só. Tema esporte, comentar distância do futebol principal, né? E assim continua, né? Tema da cultura. Quais culturas a gente tem? Quem vai fazer sobre praça? Qual meio que a gente está inserido? Por que é importante fazer uma nova? Como que isso está resultando? Quem vai fazer habitação? Tem um mapa, por exemplo, que a maioria da habitação fez, comentando sobre esse entorno próximo, né? Que é um mapa de usos específicos. Além disso, tem esse uso geral. Esse entorno, ele está utilizado, ele está subutilizado. Conta pra gente, traz essas informações, comprova que o seu projeto é necessário. Você vai fazer isso defendendo de forma escrita e os mapas são para auxiliar, ok? Último ponto, mostre a importância do seu projeto em cada análise. Em cada mapa você vai defender o seu trabalho, tá? Ou seja, cada mapa um texto explicativo, antes ou depois. Não é só colocar mapas, monografia é texto em parágrafos. Deixei aqui, olha, bem grande para porque dá vontade de colocar um mapa e fazer um tópico. Ou colocar um mapa e pôr outro e pôr uma foto e não ter explicação. Então, monografia é textual. É a sua defesa. Quando você está lendo um livro, o que acontece? Né? A gente olha bastante semestre. Quando a gente está lendo um livro, você não tem tudo o que aquela pessoa escreveu. A maioria dos livros que eu estou lendo hoje em dia não tem mais fotinhos ou imagens ou mapas, mas são textos que eu aprendo. Ou seja, por mais que eu não conheça o leitor, o autor, ou ele já faleceu, ou é um livro mais antigo, eu sei aquele conhecimento. Ele é traduzido de forma escrita. A monografia, ela é textual. Então não adianta você colocar tópicos ou colocar uma série de imagens soltas achando que a gente vai entender. Não é esse o modelo, o padrão e nem a norma da BNT. Então, sim, você vai fazer parágrafos. Tamanho que são parágrafos. Posso escrever uma linha, tipo, acima, mapa, tal. Não, gente, isso não é um parágrafo, isso é só uma frase. Parágrafo é a partir de umas 3 linhas do Word até umas 10, 12. Tá bom? Nada mais do que isso. Outra pergunta importante, antes da gente ir para a próxima partezinha ali que tem anotação. Eu posso, com as leituras que eu li, eu posso colocar frases, citações diretas, indiretas, relacionar com a parte teórica. Eu posso trazer frases da prefeitura, eu posso trazer reportagem? Sim, você pode. Né? Por exemplo, caso de enchente, tem uma aluna fazendo, eu também falei no meu trabalho sobre isso. Eu fui no site, peguei uma reportagem bem recente, consegui inserir. Né? Eu consigo trazer tanto as fotos como falar do que está acontecendo, posso trazer citação direta ou indireta, mas eu tenho que sempre colocar a fonte. Então, entrei no site jornal tal, né? O que eu faço? Pego aquele link, vou referenciar do jeito correto de referenciar um site e lá na fonte da imagem e na fonte daquele parte escrita, né, desse parágrafo, eu vou colocar essa referência também, junto com o ano, tudo certinho na norma da BNT. Posso pegar, por exemplo, estava lendo um livro, li todo o livro e essa parte aqui eu achei que considera muito com o local do meu terreno, ele fala sobre vazio urbano, por exemplo. Eu posso inserir? Pode. Você vai mostrar que o seu terreno é um vazio urbano, então você vai fazer aquele mapa da localidade, marcação do seu terreno, né? O terreno tem tantos metros quadrados, é considerado um vazio urbano. Fulano de tal fala que vazio urbano é isso, isso e aquilo. Você pode trazer a memória, você pode reusar frases ou colocar citações ou continuar o seu trabalho. O importante é que ele seja sempre com essa ideia de um texto explicativo, tá? Trouxe aqui algumas outras informações. Eu gosto de deixar mapa com mapa, mas você já pode inserir algumas imagens no meio, tá? Logo a seguir,
Tem minha canetinha. Vou ligar aqui. Bom, que nem eu falei, eu gosto de deixar ali junto as análises projetuais antes, minha telinha aqui, as análises projetuais antes, né? Mas não é obrigatório, se você não quiser. Pode ser antes ou pode ser depois. Isso aqui tá bem de boa mesmo, não dou regra para isso. Eu gosto de fazer os mapas primeiro e depois eu trago as fotos. São fotos largadas? Não. Eu posso até fazer um mapa de visadas. O que é isso? Vou desenhar aqui, por isso que eu a canetinha. Olha, eu posso trazer uma foto, até grande no meu terreno, e eu posso fazer aqui, olha, na lateral, um pequeno mapa, localização, talvez com uma setinha ou com um pontinho de numeração ali, para eu mostrar para aquela pessoa, olha, o terreno é um triângulo, por exemplo, e a foto é dessa ponta aqui, demonstrando esse entorno. Então, a pessoa fica mais fácil de entender essas fotos, tá? Que você tirou. As fotos são para mostrar o quê? Ah, é um terreno vazio urbano, eu vou colocar foto de mato e mato. Não, né, gente? Você vai trazer a foto geral, tá? Se o seu terreno é um vazio urbano e não tem nada, você vai tirar algumas fotos, mas você vai falar do seu terreno, o quê? Olha, a inclinação do terreno é tanto, conforme visto anteriormente, o terreno tem tantos metros quadrados, essa vista é da rua tal, 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 e você vai trazer o parágrafo, parte escrita, explicando essa imagem. Outra pergunta muito recorrente. Vou inserir aqui, ó, figura tal, imagem do terreno, fonte, autoria própria. Eu tenho que pôr uma imagem de cada vez? Não ficou certo. Eu vou trazer uma imagem de cada vez? Sim, você pode colocar uma foto grande de... Eu ia falar régua a régua, fugiu o nome, de margem a margem. Você pode fazer como se fosse uma montagem, colocar duas fotos, uma do lado da outra. Não é uma montagem, você só insere a foto mesmo e deixa elas juntas. Você pode colocar, por exemplo, 3 fotos juntas, se forem fotos verticais, poupa espaço do seu trabalho, da impressão, principalmente se elas forem sequenciais. Então, você pode tirar ali uma sequência que faça sentido, que seja lógico, tanto do terreno quanto da região. Ou eu posso fazer um mosaico maior, colocar 4 fotos assim, usando a mesma legenda, que seria figura 48, tracinho, imagens do local. Pronto. Fonte, a mesma coisa, né? Autoria própria ou arquivo próprio, beleza? Aqui, foto do terreno. Depois, entorno. O que é entorno? É o entorno próximo. Então, por exemplo, tenho aqui o meu terreno. Eu venho e tiro uma foto mostrando só o meio do mato. Mas o que tem na rua em volta? Qual que é o contexto? Quais são esses quarteirões? O seu terreno ele não está solto. Do mesmo jeito que a gente não vai fazer projeto solto, né? A foto também não vai ser só daquela grama do terreno vazio, por exemplo. O que tem em volta? Como que é a calçada? Como que são os cruzamentos? Como que é esse entorno? O que tem em volta desses quarteirões? Ah, mas no mapa já mostrou que é residência. Beleza, mas aqui na imagem você traz muita informação. Você pode pegar várias fotos e separar as suas melhores. Não precisam colocar 500 fotos, tá? Lembrando que você pode fazer desse jeito para facilitar e caber mais. Região, conforme a sua localidade, a região é importante. Então, não é um entorno próximo só de calçada, se tem grade, se tem muro naquele terreno, ou se já tem alguma construção. Não. Essa região um pouquinho mais próxima ali do terreno. Quem é inserido em grandes avenidas, traz como que está essa avenida, o suporte que ela está. Você vai mexer em mais alguma coisa do entorno, você já pode contar aqui pra gente, você já pode inserir isso também, tá bom? Registros de imagens percebidas ao longo do percurso, imagens fixadas na memória, colorísticas, traços culturais manifestos nas edificações do entorno. Então, todos esses itens você não consegue falar em texto e nem em mapa. Por isso que esses registros fotográficos são importantes, né? Tem alguma coisa ali próxima mesmo do seu terreno, ou que vai influenciar no seu projeto, ou que seja da cultura,
ou que seja um ponto de referência. Eu sempre dou o exemplo da Paineira para vocês, né? Mas fala aqui na cidade de Itapeva, que é perto da Paineira. Todo mundo vai saber onde que é a Paineira. Ou que seja caminho para ir em algum lugar. A pessoa consegue pensar que ela já está lá e depois consegue continuar essa ideia na memória. Por quê? Porque é uma coisa muito marcante. Mesma coisa que falar Praça Anchieta. É a nossa praça central, principal. Se você falar praça principal, ninguém vai saber o que é. Se você falar praça central aqui na Itapeva, ninguém vai saber o que é, vai ficar em dúvida. Fala praça Anchieta. Opa, é a praça ali do centro, como que ela é. Todo mundo sabe, porque ficou fixada na memória da população. Então, você pode trazer essas informações enriquecendo o seu trabalho também, tá? Comportamentos culturais, como que eles podem ser interpretados. Olha só que interessante isso. Tem coisas que precisam ser mostradas. Talvez o seu trabalho não tenha, mas talvez ele tenha. Se tiver, mostre. Características do solo e clima, tanto em imagem quanto, por exemplo, no site que você realmente foi atrás, já viu o solo ou trouxe o mapa lá do solo tudo pronto, curvas de nível, ou se ele é muito arenoso, se ele é muito barroso, se tem pedras, né? Imagina um terreno todo cheio de pedras. Traz essas imagens além dos mapas. O clima, entra pelo menos lá no site do clima, vendo a parte de chuvas, é muito importante para alguns projetos. A parte de insolação, quanto tempo ou qual que é a média climática de temperatura, média de chuva, depende muito do seu projeto. O que for relevante, olha só, gente, extremamente relevante nas decisões arquitetônicas. Opa, o meu terreno não tem pedra, eu preciso citar que não tem? Não, você vai estar enchendo a linguiça. O meu terreno não tem nada a ver com a questão de se faz sol o ano inteiro ou não faz. Não é tão interferente no meu projeto. Meu projeto vai ser subterrâneo, então não faz diferença. Preciso pôr? Daí você não põe. É o que é relevante para o seu projeto. Não é para encher linguiça porque eu estou passando mais opções, tá bom? Condicionantes econômicos, mesma coisa, né? A economia do local é relevante. Quem vai utilizar esses equipamentos é relevante falar dessa situação econômica, sobre como que a cidade funciona, se ela é mais indústria, mais comercial, como que ela é. Não sei como que é o seu projeto. Conta isso pra gente e daí você vê se é o seu orientador também, né? Mas conta no trabalho, toda vez que eu falo conta pra gente, pra você contar no trabalho. Se isso é importante. Se for importante, continua, mantém, tá bom? TFG, trabalho final de graduação ou TCC, trabalho de conclusão de curso. Não adianta. Não adianta você fazer um projeto maravilhoso que poderia ser o 10 assim brasileiro para você ir para o Opera Prima, para você ganhar o prêmio brasileiro de melhor TCC, se ele for um edifício fora de lugar, se você não saber para quem você está projetando. Para a vida profissional, que a gente já pode falar daqui para frente, é a mesma coisa. Se um cliente te contrata e você faz um negócio que não tem nada a ver, que não é nem o que ele pediu, um projeto fora de lugar, é um projeto que ele pode estar maravilhoso, mas ele não vai dar certo. Se ele não der certo, na verdade, ele está no lugar errado. Então, sim, é muito importante a análise urbana e ela deve ser feita com, né, todos esses detalhes. Aqui eu já falei, né, o que deve ter em cada mapa. O local de intervenção, independente de como seja seu mapa, opa, deixa eu mudar de cor aqui, tipo amarelinho. Independente de como seja seu mapa, por exemplo, meu terreno, eu falei que meu terreno era um triângulo. A posição do terreno em todos os mapas devem ser iguais. Se você colocou um mapa assim, outro inclinadinho, outro tortinho, outro ponto cabeça, já refaz. Já refaz antes de inserir ele no Word, porque senão você vai levar para correção para eu escrever isso em todos os mapas, tá? Além disso, local da intervenção, por mais que a gente esteja com um zoom aqui, né? Todos eles você vai fazer o quê? Pelo menos trazer um tracejado, alguma coisa que marque esse local de intervenção. Lembrando que se não é um profissional externo, convidado de fora, que vai estar vindo corrigir o seu trabalho também pode ser considerado para leitura lá daquela pessoa leiga, que não sabe.
Se ela bate o olho lá no meio de 60 páginas, já estou cansada de ler. Opa, vamos facilitar nossa leitura visual? Traz essas informações. Norte, escala, legenda, eu já falei. Cada projeto tem sua zona de mapeamento. O que é isso? Temos aqui a área do mapa. Tem projeto que a escala do entorno vai mudar. Então, o meu terreno triângulo está aqui. Eu preciso mostrar todo o meu bairro, porque todo ele tem importância e impacto nesse projeto, porque é um projeto de grande escala. Outros projetos, eu tenho a escala mais média, que é a nossa zona de vizinhança que a gente usa. Daí eu vou mostrar vários quarteirões aqui em volta. Tem projetos que a maior parte dos mapas vai ficar só aquele pontinho lá, porque eu preciso mostrar a ligação entre bairros, tamanho é a importância do meu terreno, que ele vai influenciar quase na cidade inteira. Então, o tamanho que é o seu terreno em relação ao entorno é essa zona de mapeamento, o quanto que ela é importante. Todo mundo confere com o seu orientador. O que eu gosto? Primeiro, a gente faz do macro para o micro. Você vai mostrar a cidade, onde está o seu terreno, um viário, tá, né? É mais afastado, né? Um viário assim, mostrando a ligação principal. Depois, você dá um zoom. E depois você não mexe, você não fica brincando. Olha, aqui mostra 5 quarteirões no entorno de cada lado, né? Agora vou mostrar mais, agora vou mostrar menos. Isso confunde muito. Então, cada projeto tem essa sua zona média, mas não precisa ficar dando esse zoomzinho toda hora, sabe? Eu acho que não convém tanto. Eu acho que mais atrapalha tanto vocês quanto na leitura geral. Se alguém tiver dúvida quanto a isso, é quase que um toque, mas eu acho que facilita bastante. Facilita para vocês. Vocês fazem uma linha de organização dos mapas e refazem eles todos dentro daquele quadro. Eu acho mais fácil. Precisa esse mapa ser quadrado? A pergunta também que sempre o pessoal fala. Eu sempre faço assim para mostrar o mapa, com a legenda em cima, né? Deixa eu pôr azul aqui para ficar mais fácil. Com a legenda aqui em cima e com a fonte aqui embaixo, certo? Opa, mas eu quero fazer ele redondo. Eu quero fazer ele quadrado. Posso? Sim, gente, vocês podem, tá? Não tem regra quanto a isso. Mapas existentes, o que a gente pode fazer? Lembrando que vocês vão ter esse arquivo também. Mas vamos relembrar os mapas. Ordem geral. Do macro para o micro, uma situação global, perímetro urbano e vizinhanças, malha urbana dentro do município, né? Ou até a evolução da malha urbana, se isso for melhor para você. Marcar a área de intervenção na área urbana, imagem aérea do local de intervenção, eu gosto bastante. Teve uma vez que eu peguei um amigo meu que tinha um drone e consegui, porque meu terreno era maior, eu não conseguia tirar uma foto decente, ficava tudo foto feia. Peguei um drone, ou hoje em dia, nossa, Google Maps, né? Mas no meu local não tinha atualizado. Então eu peguei um dronezinho, subia, tirou a foto, desceu. Não foi 5 minutos e ficou muito bom. Mapa do traçado urbano, mapa de cheios e vazios, zoneamento pertencente, mapa de usos específicos, tá? Ou de usos gerais também, falando se tem alguma coisa ali que não está sendo utilizada. Marcação de patrimônios históricos no entorno, relatório fotográfico do jeito que a gente viu, tá? Não é só jogar foto. Mapa da topografia local, corte com a topografia local. Corte também é importante, vocês já usam depois no projeto. Mapa de gabaritos, que são as alturas. Pontos de interesse, talvez precise fazer um mapa disso. Ponto de interesse é tanto tipo um ponto muito importante, um parque, uma lazer, uma cultura, até os pontos de alagamento. Então, o que está acontecendo no seu... Análise de vegetação, análise climática, zoneamento bioclimático, conforme o tipo de projeto, mapa do traço viário, mapa de mobilidade humana, análise desses limites, dessas barreiras, desses acessos, conexões espaciais, como que funcionam os quarteirões, como funcionam as travessias, conforme o seu projeto, isso é importante.
Algum item? Eu acho que ainda está gravando. Tivemos um probleminha técnico, voltamos. Mas assim, se for para ter os principais, é o que eu falo para o pessoal de planejamento 1. É o mapa de uso, de gabaritos cheios e vazios, vias e vegetação, acho que assim, mínimo, sabe? Mas, quanto mais você fizer e trouxer de informação, melhor vai ser o seu trabalho, melhor vai ser o TCC, porque você vai fazer uma leitura melhor, você vai entender melhor o seu terreno em si e consegue traduzir isso em projeto no semestre aqui, tá? Conclusão, você vai terminar essa análise, você não vai para o próximo de conclusão, né? Você vai fazer aquele parágrafo final. Então, traduz para a gente tudo que você viu, quais são as talvez as necessidades já encontradas, se esse terreno é adequado para o seu projeto, enfim. Finalização desse capítulo de análise urbana, certo? Citações, só para terminar aqui, temos a citação direta e indireta. A indireta é que você lê o texto e reescreve com suas palavras. Por exemplo, uma reportagem que seja interessante sobre o assunto, sobre